Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um dado alarmante. 60% das denúncias de crimes digitais e de exploração financeira atingem idosos. Os números são do Ministério dos Direitos Humanos e servem de alerta para que pessoas dessa idade não fiquem expostas à ação de estelionatários. Dona Terezinha, de 80 anos, nem desconfiou quando recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco. Ele disse que houve uma tentativa de compra no valor de R$2.000 e pediu o cartão. Assustada, ela entregou o cartão para um motoboy e os criminosos fizeram compras no valor de R$25.000. Acho que depois que veio fatura, ou eu vi pelo extrato, que eu costumo sempre estar olhando o meu extrato. Nas ruas das grandes cidades, idosos têm sempre uma história de tentativa de golpe. Hoje mesmo eu recebi uma de uma loja, que era para mim pagar, fui até a loja e ele procurou lá, não devo nada para a loja. Muitas quadrilhas se especializaram em aplicar golpes contra idosos. Segundo os especialistas em crimes digitais, isso acontece porque as vítimas têm mais dificuldade em lidar com as novas tecnologias e, dessa forma, estão mais propensas a aceitar a ajuda de desconhecidos. Os idosos são nômades digitais. Nasceram no mundo desconectado e precisam aprender a lidar com o mundo conectado. Só que o mundo conectado, do mesmo jeito que é super positivo nas coisas benéficas e produtivas, é muito perigoso nos golpes e nas fraudes. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, das quase 75 mil denúncias de crimes e exploração financeira, 60% atingem idosos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que a polícia atua para combater esse tipo de crime. O especialista orienta como se proteger. Nunca clicar em link nenhum recebido nesses aplicativos de mensagem, a não ser que você tenha o contato previamente cadastrado e cheque se realmente há necessidade de acessar aquele link. Sem muita esperança de recuperar o dinheiro perdido, Dona Terezinha se sente envergonhada. Na minha idade, eu sou muito inocente ainda. Veja agora outros destaques do dia. Força-tarefa que investiga a execução de delator do PCC afasta policiais citados na denúncia do Ministério Público. Homem investigado na morte de traficante da facção criminosa revela que foi ameaçado para incriminar Antônio Vinícius Gritzbach. Em Brasília, Haddad diz que pacote de cortes está pronto e aguarda aval de Lula para ser anunciado. Temporal alaga unidade de saúde e deixa motoristas no meio da enchente em Belo Horizonte. Nos Estados Unidos, Biden e Trump se encontram na Casa Branca e dão início ao processo de transição. Rio de Janeiro já está pronto para receber os chefes de estado do G20. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record revela que o brasileiro ficou mais de 7 horas sem energia elétrica nos primeiros 9 meses do ano. Em São Paulo, consumidores entram na justiça para tentar recuperar parte dos prejuízos causados pelos apagões. No último apagão, mês passado, a psicóloga Maria Cláudia teve que adiar consultas que faria pela internet. Eu sou psicóloga e atendo online. Minha agenda inteira cai. Então, assim, essa imprevisibilidade que causa na nossa vida é muito danosa, fora a questão financeira, né? Um levantamento exclusivo feito pela ANEEL para o Jornal da Record mostra que entre janeiro e setembro de 2024, os consumidores brasileiros ficaram em média 7 horas e 39 minutos sem energia elétrica. No mesmo período, o estado de São Paulo esteve 4 horas e 11 minutos no escuro. A cidade de São Paulo tem números um pouco maiores do que o estado. Entre janeiro e setembro deste ano, os consumidores paulistanos ficaram, em média, 4 horas e 48 minutos sem energia. A Zona Sul é a área mais afetada da cidade. Aqui, os moradores relatam que a falta de luz é diária e nem precisa estar ameaçando chuva para que eles fiquem preocupados. Chove, cai, venta, cai, faz sol, cai.
Depois que o apagão do ano passado deixou um elevador queimado, o Paulo juntou as notas do reparo e do diesel comprado para o gerador e entrou em contato com a Enel. Mas ele diz que a concessionária perdeu o protocolo da reclamação. A gente tenta olhar no site, no sistema deles, coloca o número do protocolo e diz inexistente. Inicialmente é fundamental que todo consumidor que se sentir lesado, que ele procure juntar todas as provas. Independentemente da situação de força maior, tempestade, vendaval, a empresa tem que ter uma estrutura de emergência para reparar esse prejuízo. Depois de ficar 6 dias no escuro, este comerciante entrou na justiça. A Enel argumentou que a cidade foi atingida por um evento climático imprevisível. Mas a juíza considerou que a demora excessiva para retomar o fornecimento de energia caracteriza ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor prejudicado. A concessionária foi condenada a pagar R$40 mil, mas recorreu da decisão. E eu espero que nas futuras instâncias a gente continue ganhando e a gente possa recuperar esse prejuízo que a gente teve o ano passado. A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em São Paulo, informou que nos últimos 5 anos a frequência média das interrupções melhorou 45%. Com relação aos danos a aparelhos eletrônicos, a empresa diz que segue a regulamentação do setor e os pedidos são analisados dentro do prazo estipulado pela agência reguladora. Eleita nesta semana a 3ª melhor universidade da América Latina, a UFRJ está às escuras e sem água. As contas de luz não são pagas desde março. A dívida chega a quase 32 milhões de reais só com a empresa de energia elétrica. De acordo com a concessionária, foram feitas diversas tentativas de negociação com a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A preocupação é ainda maior aqui no Museu Nacional, que faz parte da UFRJ e também foi afetado por esse corte de luz. O receio da diretoria é que a falta de energia possa provocar um novo incêndio aqui nas instalações, como aconteceu em 2018. O museu recebeu doação de cerca de 6 milhões de reais da Alemanha e a reforma está prevista para acabar em 2026. O espaço abriga obras importantes, como este manto tupinambá do século XVI, recém-chegado da Dinamarca. Nós temos coleções, algumas das quais estão depositadas, estão guardadas em material inflamável. Material este que precisa de ar-condicionado para que não aconteça uma tragédia. Na tarde de hoje, mais um corte atingiu a universidade. A empresa Águas do Rio, responsável pelo fornecimento de água e esgoto, afirmou que a UFRJ não pagou o desconto oferecido. O prazo venceu ontem e o serviço foi interrompido nesta quarta-feira. O valor dessa dívida é de mais de 18 milhões de reais. O déficit é muito maior e por isso a gente deixou de pagar alguns meses a Light, alguns meses a Águas do Rio, alguns meses a própria vigilância, né, para que pudéssemos pagar esse conjunto enorme de verba que nós precisamos dispor. A Light e a Águas do Rio informaram que áreas da Universidade Federal que envolvem saúde e segurança não sofreram cortes. O Ministério da Educação afirmou que trabalha para recompor o orçamento dos institutos federais. Escolas que já proíbem o uso do celular por estudantes afirmam que o desempenho acadêmico melhorou. Agora, o projeto de lei que proíbe o uso dos celulares em todas as escolas do estado de São Paulo prevê apenas a liberação para atividades pedagógicas. Os dispositivos eletrônicos, principalmente celulares, se tornaram um grande concorrente na disputa pela atenção dos alunos. A distração é muito grande, a perda de foco, o rendimento pedagógico estava baixando e chegamos à conclusão que o celular estava sendo um grande vilão na nossa escola. Neste colégio, em Santo André, o uso do celular em sala de aula já era proibido, mas agora o aparelho não fica nem na mochila. Permanece nesta caixa na mesa da professora. A gente tem aumentos positivos em mais de 60% do desempenho anterior à nova medida, que são os nichos em sala de aula. Um relatório da Unesco aponta que o uso de smartphones prejudica a aprendizagem e a socialização. Deixar o celular longe da sala de aula passou a ser uma recomendação. Em São Paulo, a Assembleia Legislativa
aprovou por unanimidade um projeto de lei que proíbe o uso dos dispositivos eletrônicos em todas as escolas do estado e para todas as faixas etárias. O projeto prevê apenas algumas exceções. Para atividades pedagogicamente dirigidas, ou seja, não é um projeto contra a tecnologia na educação. E a segunda exceção é para acessibilidade de inclusão de alunos com alguma deficiência ou com alguma necessidade médica. A partir de agora, o projeto segue para a apreciação do governador Tarcísio de Freitas. A expectativa é de que o projeto seja sancionado nos próximos dias e que as medidas entrem em vigor já a partir do início do ano que vem. Com isso, São Paulo passa a ser o primeiro estado brasileiro a proibir o uso de equipamentos eletrônicos nas escolas públicas e privadas, não só no período das aulas, mas também durante os intervalos. Nesta escola particular de Santo André, o celular é liberado no intervalo, mas outras atividades prendem a atenção dos alunos, como este telão, com música e coreografia de dança coletiva. A Laís, que passava até 10 horas no celular, acredita que a nova medida pode ajudar. O excesso celular pode trazer que as pessoas fiquem viciadas, não socializem com as pessoas, com os amigos, que não tenham o convívio com as outras pessoas. Foi destaque internacional no mundo todo. O republicano Donald Trump voltou hoje à Casa Branca pela primeira vez desde que deixou a presidência há 4 anos. O presidente eleito se reuniu com Joe Biden em um encontro que marca o início da transição de governo. Agências de notícias projetam vitória republicana na Câmara, o que pode garantir maioria nas 2 casas do Congresso americano. Donald Trump chegou à Casa Branca no início da tarde e foi recebido por Joe Biden no Salão Oval com um aperto de mão. Antes de se reunirem por 2 horas, o atual presidente prometeu uma transição suave e deu boas-vindas ao presidente eleito. Trump respondeu que nem sempre a política é agradável, mas que hoje é. Encontrar o presidente eleito aqui na Casa Branca é uma tradição americana que foi retomada depois da eleição de 2020. A reunião também marca simbolicamente o início da transição de governo. Resta agora ao novo presidente definir todos os nomes que farão parte da administração, que toma posse em 20 de janeiro do ano que vem. As nomeações mais recentes de Donald Trump são Marco Rubio para secretário de Estado, que responde pela diplomacia americana, e Matt Gaetz como procurador-geral da República. Além deles, Pete Hegseth, veterano de guerra e apresentador do canal Fox News, será o secretário de Defesa, e Kristi Noem será a secretária de Segurança Interna. Nos Estados Unidos, os secretários têm cargos semelhantes aos ministros no Brasil. Susie Wiles e Stephen Miller serão chefe e vice-chefe de gabinete do presidente. John Ratcliffe foi nomeado para chefiar a CIA, o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, e Tom Homan será o responsável pela política de imigração. Elise Stefanik será a embaixadora americana nas Nações Unidas, enquanto Mike Huckabee vai atuar como embaixador em Israel. Já o bilionário Elon Musk, um dos maiores patrocinadores da campanha republicana, foi escolhido para trabalhar ao lado de Vivek Ramaswamy no Departamento de Eficiência do Governo, que será criado por Donald Trump. Hoje, os senadores republicanos escolheram John Thune para ser o líder do partido na casa, e as agências de notícias dos Estados Unidos já projetam maioria republicana também na Câmara dos Deputados. A contagem de votos ainda não terminou. A campanha de Kamala Harris deve o equivalente a 116 milhões de reais. A democrata arrecadou um valor recorde para disputar a presidência e, mesmo assim, perdeu a eleição. Kamala Harris reuniu doações que passam de US$ 1 bilhão, o equivalente a quase 6 bilhões de reais. De acordo com as informações divulgadas pelos 2 partidos, a democrata gastou 3 vezes mais do que o total arrecadado por Donald Trump. A campanha do republicano recebeu 375 milhões de dólares, mais de 2 bilhões de reais. Mesmo com um valor recorde, a mobilização democrata não foi suficiente para vencer a corrida à Casa Branca, nem para pagar todos os gastos de campanha.
Segundo o canal Fox News, fontes ligadas ao comitê de arrecadação afirmam que depois da derrota restou uma dívida de 20 milhões de dólares, ou 116 milhões de reais. Segundo Mark P. Jones, especialista em ciências políticas, os democratas não usaram o dinheiro da campanha de forma eficiente. Eles tinham uma série de celebridades em comícios. Alguns deles foram pagos, mas mesmo que não pagassem, existe um custo para montar a estrutura. Eles podem ter gasto entre 15 e 25 milhões de dólares com isso, afirma. 15 and 25 million. Em relação a Trump, Jones diz que o republicano acertou o público-alvo. Trump mirou os eleitores certos e gastou muito melhor o dinheiro de campanha, explica. Trump campaign did a great job. Em uma rede social, Trump ironizou a situação e sugeriu que os apoiadores dele ajudem Kamala a pagar a dívida. Temos muito dinheiro sobrando, escreveu. O alerta trouxe dúvidas sobre o pagamento de fornecedores. Embora a eleição tenha sido definida, o site da campanha democrata continua aberto a doações. O comitê de Kamala Harris informa que parte do que for arrecadado pode servir, inclusive, para uma possível recontagem de votos. Mas, até agora, o Partido Democrata não deu sinais de que vai pedir recontagem. Trump venceu com 312 delegados, contra 226 de Kamala. Ele também seria eleito se a votação fosse decidida pelo voto popular. Foram mais de 3 milhões de votos de diferença. Em discurso, Kamala reconheceu a derrota e disse que era preciso aceitar o resultado. Ainda hoje, força-tarefa que investiga a morte de delator do PCC no aeroporto em Guarulhos afasta policiais civis citados na denúncia do Ministério Público. Mulher é arrastada pela enxurrada de temporal e morre afogada em Goiânia. Jihad Islâmica, grupo aliado do Hamas, divulga vídeo de refém dizendo que quer voltar para casa em segurança. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para todo o estado de Goiás por causa da previsão de chuva forte nos próximos dias. Ontem, uma mulher morreu durante um temporal. Imagens feitas por testemunhas mostram o desespero do marido da vítima. Com a ajuda de um caminhoneiro, ele tentou resgatar a mulher, fazendo uma barreira para conter a água. Eu acho que o cara perdeu a moto ali, ó. Olha lá o caminhão tentando parar. Daniela Magalhães Villanova tinha 41 anos. Ela morreu no hospital. O casal passava de moto quando foi surpreendido pelo temporal. O homem conseguiu se segurar, mas a mulher ficou presa em uma cerca. O corpo de Daniela foi levado para Paraíso do Tocantins, onde vai ser sepultado. Nesta região de Goiânia, em apenas um dia, choveu quase 100 milímetros, quase metade do que é esperado para todo o mês de novembro. No mesmo dia, pelo menos outros 2 motociclistas foram arrastados pela enxurrada. A água, ela engana, ela vem com força, e aí o motociclista, como ele vem com um veículo leve, comparado a um carro, acaba sendo arrastada. Em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, o teto de uma escola municipal caiu durante uma tempestade hoje à tarde. 75 estudantes estavam nas 3 salas atingidas. 2 crianças ficaram feridas. Áreas de instabilidade espalham chuva pelo país. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Temos alertas para essa quinta-feira? Temos sim, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você de casa. Várias regiões devem registrar elevados volumes de chuva. Nas capitais Manaus, Goiânia e Vitória, as pancadas se concentram principalmente à tarde. Os temporais podem vir com raios e rajadas de vento de até 60 km por hora. As máximas ficam entre os 25 e os 28 graus. Em São Paulo, a semana termina chuvosa e nublada. Amanhã faz até 21 graus com garoa. A partir da sexta, a chuva aumenta e pode causar transtornos. Os termômetros marcam até 25 graus. Hoje choveu sobre vários estados do país.
As imagens de satélite ainda mostram chuva em quase todas as regiões. Amanhã, a frente fria segue estacionada entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, provocando muita chuva. Temos também a ação de um outro fenômeno, a Zecite. Essa escadinha. Ela representa o encontro de ventos que resulta na formação de nuvens de chuva. No giro de temperaturas, faz até 28 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 25. Em Brasília, 27. Em Natal, 31 e até 32 em Boa Vista. Tempo Delivery. O Evi é de Joinville, Santa Catarina. Bem-vindo, Evi. Quinta-feira de tempo abafado. A chuva vem no fim do dia, faz até 25 graus. Na sexta e no sábado, chove a qualquer hora. Máximas de 23 e de 24 graus. O José quer saber a previsão para Cuiabá, capital de Mato Grosso. Bem-vindo, José. Volta a fazer sol nesta quinta. Esquenta até os 31 graus e não chove. Na sexta, chuva passageira e tempo abafado com 32. No sábado, pancadas de chuva com raios e trovoadas. Faz até 30. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Uma notícia que acaba de chegar. Um corpo foi encontrado em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal agora à noite, depois de uma explosão. Equipes do Corpo de Bombeiro foram até o local. Segundo o STF, 2 estrondos foram ouvidos ao final de uma sessão e os ministros do Supremo foram retirados em segurança. Daqui a pouco você acompanha aqui no JR mais informações ao vivo de Brasília. Veja a seguir, a justiça argentina mantém condenação da ex-presidente do país, Cristina Kirchner, por corrupção. Ministro da Fazenda diz que pacote com cortes de gastos já está pronto e que só falta o aval do presidente Lula. Chuva forte alaga ruas, arrasta carros e rompe barragem em Belo Horizonte. A força-tarefa que investiga a execução do empresário Vinícius Gritzbach afastou 6 policiais civis que eram investigados pela Corregedoria. E o principal motivo do afastamento são as denúncias feitas pelo empresário em delação premiada. A delação de Vinícius Gritzbach tem quase 1000 páginas. O empresário mostrou o que seriam as provas do crime que ele confessou: lavagem de dinheiro para o crime organizado. Vinícius apresentou ao Ministério Público documentos de compra de imóveis e também de agenciamento de jogadores de futebol. O empresário ainda denunciou agentes que atuavam no 24º Distrito e no de número 30, e também policiais de 2 departamentos, o DEIC e o DHPP. Este último é o responsável pela investigação das mortes dos traficantes Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto. Vinícius diz que os áudios comprovam irregularidades e arbitrariedades do delegado Fábio Baena e equipe. Um deles foi mostrado com exclusividade pelo jornalista Roberto Cabrini. Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando. Nome dele? Fábio Baena. Na audiência eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado, eu te ajudo lá. Vinícius dizia ser ameaçado com frequência. Numa conversa com um advogado que seria ligado ao PCC, estaria negociando a execução dele por R$3 milhões com um policial. Você acha que 3 vai? Pensa nos 3, vai pensando e me fala depois. A defesa de Vinícius pediu que o Ministério Público acompanhasse a denúncia, já que um dos policiais envolvidos tem parente na Corregedoria. O Jornal da Record também teve acesso ao depoimento do motorista e segurança particular de Vinícius. Ele trabalhava para o empresário desde 2022 e afirmou que na última quarta-feira, Vinícius recebeu uma ligação de um homem que devia mais de R$2 milhões e que pagaria em joias. O motorista disse que pegou os itens com o devedor em Maceió. Ele também falou que há 4 meses foram encontrados rastreadores nos 2 carros de Vinícius. O motorista e segurança particular de Vinícius é policial civil. O Jornal da Record apurou que os PMs que faziam a escolta de Vinícius Gritzbach recebiam uma diária de R$500 pelo período de 6 horas.
Os policiais não podem atuar como seguranças particulares, mas para a corregedoria, um deles afirmou que aceitou o trabalho para complementar a renda. O advogado, que representa 2 PMs que acompanharam Vinícius e a namorada em Alagoas, acredita que as joias foram uma isca para seguir o empresário. Eu tenho absoluta certeza que foi a isca. Na minha opinião, inclusive, é nessa bolsa de joias que tinha algum rastreador. Por quê? Os algozes se posicionaram de forma milimétrica, sabia exatamente onde ele estava. O Jornal da Record revela com exclusividade que os policiais civis denunciados por corrupção por Vinícius Gritzbach já haviam sido mencionados por outro preso da mesma investigação. Foi durante uma audiência em maio do ano passado. O ex-agente penitenciário David Moreira prestou depoimento no Fórum Criminal da Barra Funda. Na presença de um juiz, ele disse por que mudou o depoimento e acusou Vinícius Gritzbach pela morte dos traficantes Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto, em dezembro de 2021, em São Paulo. Quem presidia ali era o senhor Eduardo, que era chefe dos investigadores, falou assim: David, o Vinícius vai sair e você vai ficar. Ou você coloca o Vinícius, inventa qualquer coisa do Vinícius, ou eu vou pegar as v*** da sua irmã e vou mandar prender todo mundo. Eu falei, beleza, eu inventei, falei tudo que eu tinha falado. Aí ele falou, eu ainda falei pra ele, tô inventando, viu, senhor? E manteve isso. David disse que uma equipe de investigação do caso o ameaçou mais uma vez, enquanto ele estava preso no mesmo período que Vinícius Gritzbach. Eles foram lá e falaram assim, e aí, o Vinícius tá saindo e você vai ficar. Eu falei, legal, parabéns pra ele, que ele seja feliz. E aí, você vai ficar? Eu falei, vou provar minha inocência. Quando eu falei isso, o doutor Fábio Baiano, estava com ele, falou, já era. Quando o meu advogado chegou no DHPP, já estava pronto o depoimento. Quando ele chegou lá, ele perguntou, David, eu falei, doutor, só assina. No depoimento, David ainda explica por que não procurou a corregedoria para fazer a denúncia. Excelência, eu estou na mão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu estou na mão de quem ajudava esse Anselmo. Claramente, descaradamente. Anselmo é Anselmo Santa Fausta, um dos traficantes assassinados. Segundo a investigação, foi o ex-agente penitenciário David quem apresentou o atirador ao suposto mandante Vinícius Gritzbach. O inquérito que investiga o duplo homicídio ainda tramita na Justiça. A defesa de David Moreira afirma que ele é inocente e que aguarda o encerramento do inquérito sobre a morte de Vinícius Gritzbach, que poderá corroborar a sua irrestrita inocência. E as defesas dos policiais civis citados nas 2 reportagens foram procuradas e não retornaram ao nosso contato. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que abriu uma investigação e que as corregedorias apuram as denúncias. Voltamos a falar do corpo que foi encontrado em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília após explosões seguidas na Praça dos Três Poderes. O local, neste momento, está isolado. E a nossa colega Ariane Bittencourt está lá com as informações. Ao vivo, conversa com a gente. Olá, Ariane, boa noite. O que aconteceu, afinal? Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham. 2 fortes explosões foram ouvidas aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal e também no estacionamento que fica ao lado do anexo 4 do STF. Aconteceu uma sessão no momento em que as explosões aconteceram e os ministros tiveram de ser retirados em segurança, assim como outros servidores da Suprema Corte. Bom, um vídeo mostra um carro estacionado pegando fogo justamente a poucos metros de onde estou, aqui no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o STF, servidores também foram retirados por medida de segurança e não só deste prédio, mas de outros prédios também aqui da região da esplanada dos ministérios. O local está isolado, há várias viaturas do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil estão aqui já dando início às primeiras investigações. A perícia também está no local e há um pedido de esvaziamento dessa região central, justamente porque a polícia suspeita da possibilidade de outras bombas instaladas aqui na esplanada dos ministérios, viu, Cris e Celso? Ariane, as notícias preliminares, inclusive de uma testemunha que estava aí no local e teria visto a aproximação desse homem, são de que este episódio foi promovido por apenas uma pessoa. É isso mesmo?
É isso, Cris. Eu conversei com essa testemunha, ela estava na parada de ônibus aqui ao lado do Supremo Tribunal Federal e por volta das 7h30 da noite, ela ouviu pouco antes disso um barulho de explosão que ela achou até ser um tiro de canhão, mas era na verdade essa explosão do carro. Na sequência, ela viu esse homem passando em frente à parada de ônibus com o que parecia ser uma sacola. E aí ele se posiciona em frente ao Supremo Tribunal Federal e já arremessa um explosivo, uma fumaça muito grande e o barulho também foram vistos e ouvidos, assustando quem estava por aqui. Os seguranças do Supremo Tribunal Federal já agiram de pronto para entender o que estava acontecendo. E as informações dão conta de que logo que, então, esses seguranças encontraram esse homem, ele tentou arremessar uma outra bomba e, a partir daí, ele acabou caído na frente do Supremo Tribunal Federal. O local permanece isolado, Cris, e a esplanada dos ministérios também está, neste momento, com o acesso de veículos parcialmente bloqueado por conta das investigações e do temor de que haja a possibilidade de outros explosivos estarem em partes aqui da região central da esplanada. Ok, Eriane, prioridade para você. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Esse corpo foi encontrado diante da Estátua da Justiça logo após a segunda explosão. Vamos continuar o noticiário e a gente retoma o assunto assim que possível. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente do Senado para tratar do ajuste fiscal. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o pacote de corte de gastos do governo já está pronto e que aguarda apenas o aval do presidente Lula. O dia foi dedicado a reuniões seguidas e paralelas para fechar os detalhes do pacote fiscal a ser enviado ao Congresso. Pela manhã, Lula recebeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao mesmo tempo em que Fernando Haddad se encontrava com o ministro da Defesa, José Múcio, e comandantes das Forças Armadas. À tarde, Múcio também foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, enquanto Haddad foi até a residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. A equipe econômica tem corrido para alinhar as propostas e garantir que sejam aprovadas no Legislativo. A defesa entrou no leque de pastas a terem cortes mais significativos, junto com saúde, educação, desenvolvimento social, previdência e trabalho. Os 6 ministérios são os que têm os maiores orçamentos da esplanada. Os ministros foram, evidentemente, submetidos a essa ideia, reagiram de várias maneiras, mas todos compreenderam a necessidade de nós termos sustentabilidade nos próximos anos. E se depender de mim, essa arquitetura, ela deve ser uma arquitetura de longo prazo no Brasil. Eu não sei se há tempo hábil, né? Se o presidente autorizar, anunciamos. Lula já está convencido da necessidade das medidas e tem defendido que os cortes incluam políticos, empresas públicas e militares. A ideia do presidente é que a medida não cause impacto apenas nos programas sociais, mas também nas aposentadorias dos militares, nos subsídios e nas emendas parlamentares. A proposta de ajuste nas contas teve o apoio do presidente do Senado. O objetivo principal da sociedade brasileira deve ser, de fato, a discussão sobre o Estado brasileiro, onde se pode ter enxugamentos, onde pode-se ter aperfeiçoamentos, sobretudo numa lógica de qualificação do gasto público. E o Senado deve votar daqui a pouco o projeto de lei que estabelece novas regras de transparência para o pagamento de emendas parlamentares. O Clébio Cavagnoli acompanha a sessão e tem mais informações ao vivo. Clébio, boa noite. Olá, Fara. Boa noite a você, boa noite a todos. Pela proposta, as emendas deverão prioritariamente ser destinadas para políticas públicas. Os órgãos do Executivo terão que publicar, até o dia 30 de setembro de cada ano, a lista de projetos que serão executados no ano seguinte. A relação deverá ser detalhada com os projetos de investimento, estimativas de custo e informações sobre as execuções física e também financeira. Tudo isso para evitar questionamentos sobre transparência, que levaram inclusive o Supremo Tribunal Federal a suspender os pagamentos desde agosto. O projeto também vai mudar as chamadas emendas PIX, quando um parlamentar envia recursos por meio de uma transferência especial. Agora será necessário indicar em qual ação o dinheiro vai ser utilizado e o valor dessa transferência. Volto com você, Fara.
Obrigado pelas informações, Clébio. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. A gente volta agora ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fara. Terroristas da Jihad Islâmica divulgaram hoje um vídeo de um dos reféns israelenses na faixa de Gaza. Na gravação, o jovem pede ajuda para voltar para casa. Sinto falta da minha família, dos meus amigos, da minha vida e da minha liberdade. Quero voltar para casa em segurança, pede Sasha. Alexander Trufanov, mais conhecido como Sasha, tem 28 anos. Ele é um dos 251 reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. O jovem foi levado com a mãe e a namorada, que foram libertadas um mês depois. Consigo ver os medos e o sofrimento que ele e todos os outros reféns estão vivendo, diz a namorada. A mãe do refém se manifestou, diz que está feliz em ver o filho vivo, mas que se preocupa com a saúde dele. Ela fez um apelo para que ele seja resgatado imediatamente. O Fórum das Famílias dos Sequestrados destacou que é inconcebível que quase um ano tenha se passado desde o último acordo para a libertação de reféns. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse hoje que a administração de Joe Biden está preparada para trabalhar com a equipe de Donald Trump e fazer de tudo para garantir a libertação dos sequestrados. Veja a seguir novas informações sobre o corpo encontrado em frente ao STF em Brasília. E também, o governo brasileiro apresenta propostas para reduzir emissões de gases do efeito estufa durante a cúpula do clima no Azerbaijão. O G20 Social vai começar amanhã no Rio com iniciativa inédita de debates sobre manifestações culturais e economia solidária. Vamos voltar imediatamente a Brasília com a repórter Ariane Bittencourt, que traz mais informações sobre as explosões ocorridas há aproximadamente 1 hora na Praça dos Três Poderes, 2 delas diante do Supremo Tribunal Federal. Ariane, quais são as suas novas informações? Cris, é isso. A gente continua aqui no local. Inclusive, neste momento, a polícia pediu que a gente deixasse a Praça dos Três Poderes. Por isso, vocês podem perceber, a gente mostra ao vivo que a gente está um pouco mais afastado por questões de segurança. Qual que é a dúvida neste momento da polícia? Se pode haver outros artefatos explosivos espalhados em outros pontos da esplanada dos ministérios. E é por isso que nem mesmo os jornalistas puderam ficar ali perto. Inclusive, neste momento, a gente não tem como sair daqui da esplanada porque o nosso carro está no estacionamento que está interditado, ninguém entra, ninguém sai aqui dessa região central de Brasília. Bom, para vocês terem uma ideia, o Adriano mostra, ali a Praça dos Três Poderes, logo em frente, é onde ainda está o corpo deste homem que foi visto passando em frente à parada de ônibus que fica ao lado do Supremo Tribunal Federal, segurando o que parecia ser uma sacola. Esse homem, na verdade, segundo disseram testemunhas, teria arremessado essas bombas em direção ao Supremo Tribunal Federal. O carro, que a gente tem o vídeo, não é, que pegou fogo, ele foi encontrado logo aqui ao lado, olha, bem pertinho do Supremo, no estacionamento do anexo 4, o carro completamente incendiado. A nossa produção já pesquisou pela placa do veículo, soubemos que é um carro do ano de 1999. Não se sabe se esse carro pertence a este homem, cujo corpo foi encontrado aqui em frente ao Supremo, ou a outra pessoa. Tudo isso ainda está sendo investigado. A gente conversou com a Laiana, viu, que estava na parada de ônibus aqui ao lado do Supremo quando tudo isso aconteceu. Vamos escutar um pouco do que ela disse. Teve o primeiro estouro. Quando eu virei, outras pessoas também viraram, ele simplesmente já estourou novamente e caiu. Só que no primeiro estouro, os seguranças do STF ouviram e vieram, e saiu muita fumaça. E quando os seguranças do STF estavam vindo, eles simplesmente, quando teve essa segunda explosão, os seguranças do STF recuaram. E aí demorou até para poder chegar ao suporte, né, como vocês estão vendo aí. Em Belo Horizonte, um temporal no começo da tarde causou transtornos e deixou motoristas ilhados. O temporal chegou no meio da tarde e escureceu a paisagem. Motoristas viram a água subir em pouco tempo.
Com medo, a mulher que dirige esse carro mudou o trajeto para evitar passar pela ponte. E eu não passo em cima dessa ponte, mas de jeito nenhum. Na região norte de Belo Horizonte, pessoas desesperadas gravam 2 homens ilhados em cima do carro. Eles pulam na água. O homem de camisa vermelha consegue segurar em uma corda. O outro é levado pela correnteza. A imagem não mostra, mas ele conseguiu sair da água e se salvar. Perto dali, funcionários de um posto de saúde fazem uma corrente para ajudar a resgatar outras vítimas da chuva. Neste vídeo, outra cena impressionante. A barragem dessa lagoa, que fica em um parque, se rompeu. Grande parte da água escoou para as ruas vizinhas. Esta avenida que passa ao lado teve que ser interditada. Em outra região da capital mineira, mais cenas de destruição. Nesta rua, os carros ficaram empilhados e cobertos de lixo. Quem teve a casa inundada lamenta o prejuízo. Foi triste demais da conta eu ver aquela avalanche de água com barro entrando para minha casa dentro. Às vésperas do G20, o Rio de Janeiro já sente os impactos do evento que vai reunir os líderes das maiores economias do mundo. R$600 milhões. Essa é a movimentação financeira esperada para o G20 do Rio de Janeiro. Amanhã começa o G20 Social, evento que antecede o encontro dos líderes das principais economias do mundo, que será realizado pela primeira vez no Brasil. A primeira fase do evento será sediada aqui, na região portuária. Nos próximos 3 dias, em uma iniciativa inédita, vão ser debatidos temas como manifestações culturais e economia solidária. Ao final, as propostas serão entregues aos presidentes do Brasil e da África do Sul. Até o dia 19 de novembro, 55 delegações de 40 países e de 15 organismos internacionais são aguardadas no Rio. O principal palco para o encontro será um Museu de Arte Moderna, que passou por uma reforma milionária. Além do MAN, também vão acontecer eventos nos Armazéns do Porto, no Espaço Cobra e no Museu do Amanhã. A operação de trânsito estará reforçada. Diariamente, 130 operadores de tráfego, 55 motocicletas e 22 veículos operacionais atuarão nas regiões diretamente relacionadas ao evento. A segurança também será reforçada durante a cúpula. O período de garantia da lei e da ordem, a GLO, vai começar amanhã e só terminará no momento em que o último chefe de Estado deixar a cidade. Foram mobilizados 20 mil agentes de segurança, incluindo as Forças Armadas. Os temas principais que serão abordados nos encontros são definidos pela presidência do país sede. Neste ano, as prioridades do Brasil vão ser o enfrentamento às mudanças climáticas, a reforma da governança global e o combate à fome, pobreza e desigualdade. O cientista político Felipe Vidal acredita que o G20 dará base para as discussões ambientais da COP30, que vai acontecer no ano que vem em Belém. Não pode se deixar de lado o fato de que o Brasil detém um dos maiores poderes, digamos assim, de manutenção do meio ambiente do mundo. Então, o Brasil, sendo vanguardista nessa área, é de muita relevância para todos os países do mundo que também deem atenção a que o Brasil está pautando. O governo brasileiro apresentou hoje na Cúpula do Clima, no Azerbaijão, um documento com as propostas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O plano foi entregue pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A meta é reduzir em 67% até 2035 as emissões de gases na atmosfera. Marina Silva também destacou o compromisso com o desmatamento zero da floresta amazônica. Em discurso, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, criticou os países que priorizam ações que afetam o clima apenas para que os ricos continuem a enriquecer. Mais ricos. A Espanha, quinta maior economia da União Europeia, enfrentou fortes chuvas que mataram 222 pessoas no final de outubro. O governo foi criticado pela falta de prevenção e pela demora no socorro às vítimas. O Brasil tem como meta reduzir em quase 70% as emissões de gases de efeito estufa até 2035.
O objetivo foi apresentado na COP29, a Conferência Anual das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Mas a intenção não foi discutida com um setor que ocupa um papel central no debate, o da agricultura. Produtores rurais brasileiros, prejudicados pela crise climática, já usam soluções eficientes para tentar reduzir o impacto ao meio ambiente, mas precisam de mais financiamento dos países desenvolvidos para assegurar uma agricultura sustentável. A Fazenda Três Rios fica no Paranoá, a 70 quilômetros do centro de Brasília, e se tornou um grande centro de pesquisa. O laboratório a céu aberto tem um foco: combinar a produção agropecuária e a preservação do meio ambiente. Os proprietários começaram a pensar em sustentabilidade em 2007, 10 anos antes de países resolverem fortalecer a resposta às mudanças climáticas no Acordo de Paris. Hoje, a Fazenda participa de pesquisas acadêmicas em um projeto desenvolvido pela Confederação Nacional da Agropecuária e a Embrapa. Aumentar a produtividade na área de lavoura e consegue aumentar a produção com valor agregado na área de pecuária. Então é isso, você trabalhar utilizando mais, puxando mais da terra, mas respeitando o meio ambiente, respeitando mata, mantendo as matas preservadas, a reserva legal da fazenda preservada e com pesquisa. A propriedade é um modelo de recuperação das áreas de lavoura e pastagem no Cerrado. Produz soja, milho, feijão e trigo, além de ser espaço para o gado. Essa é uma área de integração lavoura-pecuária-floresta. Antes aqui só existia a lavoura. Agora o espaço está ocupado por mogno africano e pasto. A prática ajuda a diversificar a atividade da fazenda, além de contribuir para o sequestro de carbono. Nada mais é do que acumular carbono na forma de madeira. Então aqui nessa área aqui a fazenda plantou mogno africano. Então, toda essa madeira que tem aqui, a composição básica dele é carbono. A planta ela tem a capacidade de pegar o gás carbônico que está no ar e transformar em madeira. Esses são alguns exemplos de como a política agrícola brasileira incorporou pesquisa e tecnologia ao setor para diminuir as emissões de gases do efeito estufa, principal causa para o aquecimento global. Só no ano passado, o ramo agrícola gerou mais de 1 trilhão e 800 bilhões de reais em riquezas para o país. Já o ramo pecuário foi responsável por mais de 720 bilhões de reais. Apesar disso, o setor não foi incluído nas discussões sobre as metas apresentadas pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que acontece no Azerbaijão até o dia 22. A proposta do governo é reduzir em 67% a emissão de gás carbônico. O agronegócio defende visões ambiciosas, mas entende que é necessário reconhecer a contribuição que os produtores brasileiros já fazem. Nós entendemos que a nova meta climática nacional enseja uma construção coletiva, levando em consideração, sobretudo, a capacidade dos diversos setores da economia para que possa ser factível para cumprimento e atingimento dos compromissos pelo país. Um dos objetivos da COP29 é estabelecer uma nova meta de financiamento climático global. A expectativa é que os países desenvolvidos, os maiores poluidores, ofereçam mais apoio financeiro às nações em desenvolvimento, como o Brasil. O agro brasileiro vem se notabilizando a nível mundial como um setor altamente tecnificado e que vem conciliando a produção de alimentos com a sustentabilidade ambiental. As discussões no Azerbaijão vão pavimentar o debate para a COP30, que vai ser realizada em Belém daqui a um ano. O setor do agronegócio espera que o Brasil se coloque como referência mundial na implementação de sistemas sustentáveis de produção de alimentos e incentive os participantes da conferência a amadurecer o debate até 2025. O produtor rural brasileiro é amigo da sustentabilidade, que quer produzir junto, é fundamental, é muito importante para dizer a gente produz uma proteína vegetal e proteína animal barata e sustentável para o mundo.
Você acompanha agora imagens ao vivo da Praça dos Três Poderes, onde agora à noite, ocorreram 2 explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal. Por segurança, os servidores e os ministros do STF foram retirados do prédio. O presidente Lula já havia deixado o Palácio do Planalto e está, nesse momento, no Alvorada. Essa edição termina aqui. Novas informações sobre as explosões e o corpo encontrado hoje você acompanha na edição de meia-noite do Jornal da Record e no Fala Brasil. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca. Boa noite. Boa noite.